dando continuidade à introdução ao R, nós vamos fazer uma introdução sobre análise de regressão linear múltipla. Quem assistiu os vídeos anteriores, a gente fez uma regressão linear simples e agora a gente vai passar por uma regressão linear múltipla. Então, com o protocolo, nos meus scripts, sempre removendo aí os objetos que a gente tinha feito a análise anteriormente para não constar na memória do R e a gente começar novamente do zero. Então, eu estou setando o meu diretório, onde eu vou buscar o meu conjunto de dados. Então, quem é esse conjunto de dados? Seria dados de corrida de aplicativo em São Paulo, uma hora de coleta no ponto próximo ali à Vila Belmiro. Tá? Buscando esse conjunto e dando uma olhada nas variáveis, a gente tem distância, que foi percorrido pelo Uber, o tempo da corrida, que gastou para chegar, para fazer o percurso, a solicitação, a quantidade de solicitação do usuário ali no momento, então seria a demanda e a oferta, o número de carros disponíveis no momento também que foi aceita a corrida, a avaliação média do motorista que aceitou, a avaliação média do usuário e o preço pago pela corrida do aplicativo. Então, seria todas essas variáveis. Então, quem que seria o nosso modelo? Quem que a gente estaria modelando? O preço é o que eu quero saber, ao final, o preço da corrida. Então, ela seria a nossa variável dependente. Todas as demais seriam nossas variáveis explanatórias, Então, elas seriam nossas variáveis independentes. São elas que vão tentar explicar a nossa variável dependente, que é o preço. Então, para cada variável, a gente vai ter um parâmetro associado a ele. Aqui a gente traz só para saber realmente quem seriam as nossas variáveis, Então, a gente tem no total 7 variáveis, 7 variáveis independentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, são 6. São 6 variáveis independentes e mais o preço, que seria a minha variável dependente, tá? Fazendo aqui uma olhada, todas as variáveis são numéricas. Um plot para a gente estar enxergando o gráfico de dispersão. Como que estão a dispersão? Então, a gente vê algumas correlações positivas, principalmente com o preço. Seria interessante a gente ver a correlação, de fato, a gente dando uma olhada na dispersão, mas a gente vê a correlação delas. Então, eu vou trazer aqui para cá, só para a gente estar pintando na tela, a correlação de Pearson. Deixa eu ver aqui, deu um errinho aqui. Pronto. Agora, é que eu não tinha plotado, não tinha corrido ali anteriormente. Então, a gente vê as correlações, desse conjunto de dados. Óbvio que distância com distância, a correlação é total, é 1, então ela com ela mesma é altamente correlacionada. A gente vê que preço e distância estão correlacionados, preço e tempo da corrida também estão correlacionadas, preço e a solicitação do usuário também tem uma correlação. Algumas correlações negativas, então, por exemplo, quanto mais carros disponíveis, afeta ali a redução do preço do aplicativo. Mas seria interessante a gente plotar isso usando o valor P, tá? Para ver se essas correlações são realmente correlacionadas. Então, eu criei aqui uma função para gerar o valor P. Então, estou entrando com o conjunto de dados, seria o nosso input, a entrada do nosso conjunto, da nossa função. X seria uma matriz de zero inicialmente, que vai receber ao final, de cada linha e coluna, como ela é uma matriz quadrática, que é exatamente com o número de variáveis que tem o modelo. Então, a gente vai estar printando os valores P. Essa matriz X no final, ela vai ser uma matriz quadrática, cuja a parte do triangular superior dela vai coincidir com a triangular inferior.
Então, trazendo e fazendo a correlação exatamente uma a uma, né, com a variação, né, de cada variável, tá? Então, fazendo um print, a gente tem aí, então, os nossos valores P's, né? A gente vê, por exemplo, que a solicitação, né, do usuário, a avaliação do usuário, por exemplo, ela tem uma correlação positiva com o preço, né? Seria a nossa primeira. Então, para ficar um pouco mais fácil, né, para a gente estar olhando tanto o valor P e a correlação, nós vamos usar a função library core plot, que vai trazer, então, na diagonal superior as correlações e na diagonal inferior os valores P, né, e as respectivas variáveis. Eu acho que fica um pouco mais fácil da gente estar enxergando essas correlações. Então, eu pus como sugestão aqui, que está com hashtag, para a gente salvar, se caso for preciso, né, o gráfico, no formato PNG. Então, se você quer salvar esse gráfico, né, só tirar o hashtag exatamente da parte do PNG para estar gravando ele no diretório. Eu não quero gravar ele, quero apenas mostrar aqui para vocês. Então, como que está funcionando aqui o nosso gráfico, tá? Eu vou ter aqui no formato de elipse, né, essa correlação na parte superior, né, da diagonal triangular da minha matriz. Eu quero que apareça sim os valores na diagonal e eu quero que esses coeficientes sejam colocados na cor preta, né, para dar destaque. Se eu não colocar, pode ser que quando a correlação ela for fraca, ele vai colocar de uma cor muito clara. Então, eu já estou colocando cor preta, fica mais fácil para a gente visualizar e também se for caso de estar escrevendo um artigo científico, né, para deixar bem nítido essa correlação. Então, aqui da mesma forma, né, eu estou fazendo na parte inferior, né, dessa matriz. Só que na parte inferior, eu estou printando exatamente os valores, o valor P. Então, o Y é a minha matriz de correlação. O X foi o que a gente acabou de calcular, que foi o valor P, tá? Então, na diagonal inferior, né, também eu quero que seja pintado na cor preta, tá? Nesse caso, não vou precisar que apareça na diagonal, tá? Então, estou colocando falso. E aí, eu tenho, ao final, a correlação, o gráfico de correlação. Então, na parte superior, a correlação, né, das minhas variáveis. Então, distância com o tempo da corrida, uma correlação positiva, mostrando aí a elipse de forma correlacionada, né, positivamente, né, corzinha azul, que é forte positivamente. Cor vermelha, no caso, né, então a gente tem aqui a menor correlação entre os carros disponíveis e o preço. Mais argumentos, né, dessa função a gente pode estar vendo pela função que args core plot. Eu não falei anteriormente, mas ela tem várias coisas que a gente pode colocar, até inclusive o número de dígitos, né, várias coisas, pode mudar inclusive o formato, que eu coloquei aqui, formato de elipse, mas se você quer em formato de círculo, né, em formato de quadrado e tudo, formato de pizza, você pode estar fazendo, tá? Trocando e alterando a sua correlação. Caso você queira, né, olha só, ficou, né, a variável, né, ficou ruim. Então, o que você poderia fazer? Editar seu conjunto colocando uma sigla. Então, por exemplo, tempo da corrida, você poderia ter TC, né, ou solicitação do usuário SU, de forma que você faça uma legenda depois no seu artigo explicando realmente quem são essas siglas, né. Então, você poderia estar editando aqui o conjunto,
ele apareceu aqui na minha outra tela, então puxando aqui, você poderia estar editando, então você pode colocar um pouco menor, né, no caso, dist, né, para ser distância e tudo mais. Eu não quero alterar, vou deixar da mesma forma que estava, tempo da corrida, né, então você poderia ter TC, você poderia alterar aqui e ele já faria a alteração. Não é o nosso caso, eu não quero alterar, mas se você quisesse deixar um pouquinho mais bonito para a apresentação do artigo, você poderia estar fazendo essas modificações e rodando de novo essa parte da correlação, tá? Então, aqui na parte de baixo, ele vem trazendo os valores P's, né? Então, quanto mais próximo de zero, quanto menor, né, esse valor P, significa que é significativa a correlação. Então, a gente tem que é significativa a distância, né, em relação ao preço. A gente tem que o tempo da corrida também está correlacionado e a solicitação do usuário também é correlacionado com o preço. Os demais não estão correlacionados, mas a gente vai trabalhar um pouco mais na nossa parte da modelagem, que será apresentado no próximo vídeo, né, que seria a parte 2, a modelagem desse conjunto.